Toda grande obra, assim como todo grande erro, só se realiza se houver um ou vários dos 7 sentidos do ser humano a lhes dar força. Se fiz o que fiz, foi porque me foi negada a única coisa que meu ser imortal tanto quis. O que o seu ser imortal tanto quis, Sikandar. Unicamente dar vazão ao imenso amor que há no meu ser imortal. Se não pude fazer isto com você nem com Mejoá, então eu o conduzi na direção da fé e lancei os fundamentos de um império que tem no seu nascedouro respeito pela vida como o mais sólido dos princípios. Só a fé que tenho no sagrado Agni permitiu-me chegar até aqui à frente de tão grande exército. Eu poderia cruzar a Pérsia e tomar a Mesopotâmia com a mesma facilidade que tomei todo o continente hindu e parte da Ásia Central. Mas só uma coisa moveu-me este tempo todo. O meu imenso amor. Se eu não pude amar as mulheres que agradaram a minha visão e sentimentos, voltei-me para a fé e depositei no sagrado Agni todo o meu amor. E novamente me vejo distante deste amor, pois eu, numa ilusão criada pelos fantasmas que sempre atormentaram minha mente, me fiz indigno perante os olhos do Senhor do meu destino. Você é um homem tomado por muitas dúvidas, Sikand? Sim, eu sei disso. Mas foram estas dúvidas que me impulsionaram no momento em que resolvi assumir o meu destino. Eu sabia que um dia pagaria um preço muito alto por tê-lo assumido. Era por ter de pagá-lo que eu fugi por 2 vezes. A primeira foi quando ainda éramos crianças e meu irmão perguntou-me por que eu deveria herdar a coroa e não ele. Eu fugi para não lutar no futuro, pois sabia que o preço a ser pago seria a vida do meu irmão. A segunda vez foi quando você recusou o meu amor sem ao menos dar-me uma chance de mostrar o que havia de bom em mim. Eu vi de imediato que o preço a ser pago seria a sua vida. Então eu tornei a fugir do meu destino. Já a terceira vez eu assumi. Mas se no início ele me salvou a vida, eu não imaginava que no fim ele me cobraria minha própria vida. Então não pague o preço e mudará o destino do seu destino. Se eu fizer isto, o destino de milhões que depositaram os seus ao lado do meu e hoje vivem no desígnio da fé do amado Agni teriam os seus destruídos. E, o que é o meu destino, se comparado ao de milhões? Só sinto ter de ser desta forma o preço a ser pago. O amado Agni poderia ter sido mais generoso comigo no final de minha vida e permitido que eu caísse no campo de batalha. Assim eu não me sentiria envergonhado diante da sua pira sagrada. Mas se até isto ele quer de mim, então eu cumprirei o meu terceiro destino vivendo no único amor que me restou. O amor da fé. Eu amo Agni Pai e ele ama Sikand, o seu filho, mas não permite que eu viva outro amor que não o seu. E eu só serei amado por muitos se der prova do meu amor ao meu amado Senhor. Eu gosto muito do seu modo de ser, Sikand. Ele é vivido com intensidade, apesar de procurar dar a paz a muitos. Se continuar a alimentar tais sentimentos, voltará a pensar que me ama, quando na verdade o que sente é o que chamamos de admiração. Olhe então esta obra com admiração e nada mais, Princesa Shadini. Ainda é jovem e tem uma longa vida pela frente. No meu terceiro desígnio não há lugar para você colocar o seu destino ao lado do meu. Você é a princesa de um grande reino que precisa de sua presença física e espiritual à frente do destino dele. Tanto Mejoá quanto Shamizer, ou mesmo Sagir, Farses e muitos outros colocaram os seus destinos ao lado do meu, pois todos juntos estávamos vivendo um desígnio do sagrado Agni. Mas você não teve o seu destino colocado ao lado do nosso e o tem ele livre para uni-lo ao de seu reino. Procure alguém que a ame e que você possa amá-lo e dê prosseguimento e livre curso a ele. Só assim você será feliz. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Por que me diz tais palavras, Sikand? É que eu entrei no seu destino um dia e a tenho influenciado até hoje. Eu sou princesa dos encantos de sua vida. Assim como ela, que ao viver o seu destino influenciou o meu, eu, ao viver o meu, tenho influenciado o seu. Faça como eu fiz. Guarde uma recordação dos que influenciaram o seu destino e nada mais.
Olhe isto aqui e entenderá o que digo. O que é isto? Uma mecha dos cabelos de Chamizer. Ela me deu como recordação por ter vivido parte do seu destino ao lado do meu. Deixou-me isto como uma recordação e um sinal de que havia cessado a vivência unida dos nossos destinos. Só restou uma lembrança e nada mais. Faço o mesmo com esta escultura. Guarde-a como uma lembrança do tempo em que eu coloquei o meu destino ao lado do seu e, agora, que finalmente cessa, que reste só uma lembrança e nada mais, Princesa Shadini. Insisto em saber por que diz isto, pois desde que entrei nesta tenda você tem conduzido nossas falas. Elas têm se direcionado num sentido que anula todo um passado vivido por nós. Eu só estou tentando dizer-lhe que assim como Chamizer me fez sofrer quando entrou em minha vida, eu fiz o mesmo ao entrar na sua. É hora de você se libertar do fantasma que tanto a tem atormentado. Só assim você voltará a viver, princesa. Você está tentando aniquilar uma parte de minha vida, Sican? Não, princesa. Eu só estou tentando libertar o seu amor da influência do meu. Como pode saber que o meu está influenciado pelo seu? Anos atrás eu precisava olhar nos olhos de uma pessoa para poder saber o que ela pensava ou sentia. Mas hoje eu não preciso mais deste recurso e só de olhar para alguém já sei o que sente. Quando você entrou nesta tenda, veio descobrir que o homem era eu e agora já está de novo se deixando encantar por minhas palavras. Não deixe que isto aconteça novamente com você. Pois eu tenho um modo de falar que na maioria das vezes subjuga quem me ouve e isto está acontecendo com você. Se outras fossem as condições, não tenha dúvida que eu faria tudo para subjugá-la aos meus sentimentos, mas como são mais adversas ainda desta vez as condições, não se deixe influenciar por minhas palavras. Então diga-me. O que eu estou sentindo, Sican? Não vou alimentar em você algo que não existe em mim. Princesa Shadini. Tem medo de dizer que o que eu sinto é amor? Sim. Mas é um falso amor. O amor verdadeiro é o que pode ser vivido e o falso é o que só pode ser sonhado. Não o alimente em seu ser e libertará o seu amor das correntes invisíveis que fazem o seu ser imortal ficar paralisado e tolho em toda a sua vida. Estranho ouvir alguém que teve o sábio Mestre Gur como mestre. Mestre Guru é um ser maravilhoso, mas dos seus ensinamentos só podemos colher algo no campo das artes, pois seus ensinos no campo do amor escravizam a nossa alma aos sentimentos de outrem. Não siga neste campo das emoções o que possa ter-lhe dito Mestre Guru, pois senão acabará envolvida por sua doutrina que prega o aprisionamento de sua alma num rubi simples e de valor inexpressivo. É o aniquilamento do ser humano como ser racional. Ao seguirmos seus ensinos no campo do amor, abdicamos do direito de amar a todos e passamos a sonhar em amar alguém em especial. Colocamos o nosso amor numa situação tão adversa que perdemos o controle sobre ele e dele nos tornamos escravos. E o amor colocado desta forma em nossa existência é muito pior que uma paixão não vivida. Olhe para esta obra de arte como a lembrança de um amor que um dia existiu. Busque nela inspiração para que possa amar a muitos e não só a um em especial. Só assim poderá libertar-se da falsa doutrina de Mestre Guru. Pede para eu renegar o que sinto. Não renegar. Mas sim que não se deixe escravizar pelos seus sentimentos. Não aprisione o seu amor num rubi, mas transforme o seu amor numa inesgotável fonte de valiosas pedras preciosas. Se hoje tem nas mãos um rubi, amanhã poderá colher de sua fonte inesgotável um diamante, depois uma safira ou um topázio e assim sucessivamente até colher a mais valiosa das pedras que possa agradar aos seus olhos e sentidos. Só tendo muitas pedras à mão você disporá delas à vontade. Se aderir alguém este a julgar fora, busque na sua fonte inesgotável outra pedra e a dê a outra pessoa. No dia em que depositar uma das pedras preciosas do seu amor nas mãos de um admirador da preciosidade desta pedra, então ela, aos olhos dele, valerá tanto que você se sentirá a mais rica das mulheres do mundo.
e seu ser imortal transbordará de felicidade, pois finalmente estará sendo correspondida no amor tão precioso que só enriquece quem o possui em abundância. Revele a si própria sua fonte inesgotável de preciosidades e terá sua alma livre deste rubi que traz preso ao seu pescoço. Este rubi é aquele que eu segurava diante do fogo no dia que você foi levado embora. Eu sei. Reconheci o rubi onde eu havia aprisionado minha alma assim que o vi. Todo ex-preso reconhece logo a prisão onde viveu muitos anos e também sabe se a sua antiga prisão está vazia ou ocupada só de olhá-la por fora. E está isto ocupada pela sua alma, Princesa Shadini. Liberte-se mergulhando na fonte inesgotável do seu amor e colha outra pedra preciosa muito mais valiosa que este simples rubi. Se ousar fazer isto, verá que há muitos homens que a amam e que tudo fariam para torná-la a mais feliz das mulheres. Sua doutrina sobre o amor é muito superior à de Mestre Igur. Eu acredito que sim. Então me responda com toda sinceridade, Sikhan. Por que você ainda me ama? Por que pergunta isto? Você disse-me que amou Mejoá, e, ao seu modo, também a Shamizer. Mas mesmo tendo encontrado nelas mulheres que valorizaram suas pedras preciosas, não deixou de me amar. Se você as amou e foi amado por elas, então o rubi deveria ter sido lançado fora. Se eu responder a sua pergunta não poderei mentir, então prefiro deixar sem resposta esta sua indagação, Princesa Shadini. Eu insisto na resposta, Sikhan. Não posso responder-lhe pois senão eu a farei sofrer muito. O sofrimento no campo do amor já faz parte de minha vida. Não será mais um que irá alterá-lo. Então eu respondo. Mas peço que não se magoe comigo. Mais do que já está magoada. Prometo não me magoar, Sikhan. Eu não posso deixar de amá-la, pois você é a minha fonte do amor, amada Shadini. Em você está depositada a minha fonte de pedras preciosas. Quando vejo uma mulher com cabelos parecidos com os seus eu me lembro de você. Se vejo olhos iguais aos seus eu também me lembro de você. Lábios, voz, sorriso ou aparência mesmo o ar que emana do seu rosto tudo me faz recordar de você. Se vejo alguém que tem a mesma silhueta que a sua, até você chegam minhas lembranças. Em você eu colho as minhas pedras preciosas e vou distribuindo-as a quem as valoriza ou poderá valorizá-las. Sempre encontrarei em alguém uma pedra preciosa muito valiosa que existe na minha fonte do amor chamada Shadini. Eu nunca vou deixar de amar minha fonte do amor, pois senão me tornarei tão pobre de sentimentos que até minha fé deixará de ser fértil como tem sido até agora, e serei mais um homem estéril que se agarra à religião como o único meio de sobrevivência e a tem como única tábua de salvação, pois se cair dela, morrerá afogado nas próprias lágrimas que inundarão o seu íntimo até sufocá-lo, pois não tem mais o que encontrar nos seres humanos à sua volta. Você encontrará pessoas que renegaram a sua fonte de amor nos reis cruéis, nos sábios que pregam doutrinas perversas e nos religiosos que não veem outra forma de vida com valor senão a que pregam como o fanático cruel e estéril que anula o dom da vida e do amor nos que se deixam enganar por suas palavras. Eu nunca vou deixar de amar minha fonte do amor, pois foi pensando nela que me inspirei para criar o código de leis que rege todos os súditos da coroa de diamantes e tem agradado a todos eles. Tudo que eu imaginava de bom para poder viver em paz com minha amada Shadini, se príncipes não fôssemos, eu transportei para ele. Tudo que eu imaginava que o reino distante e desconhecido onde estaríamos vivendo anônimos deveria nos oferecer para que não tivéssemos nossa alegria perturbada, eu impus como dever da coroa para com os súditos. Finalmente, tudo que eu imaginava que tanto eu como minha amada deveríamos fazer para que este reino não caísse na tristeza da miséria e desarmonia das revoltas eu também coloquei nele. E criei o código de leis do reino da coroa de diamante. Meu código de leis é respeitado e aceito de imediato pelos súditos incorporados ao reino original, porque eu me inspirei na minha fonte do amor chamada por mim de Shadini. Os códigos que eu conheci eram cruéis, perversos ou estéreis,
pois uns eram inspirados por pessoas estéreis no amor, outros por pessoas que não sabiam como o amor eleva a alma de quem ama, ainda que venha a sofrer por isso. Mas afinal, o que é a dor de quem sofre por amar se a compararmos com a de quem sofre por não amar? Eu sei que meu código de leis fez o austero sagrado Agnes sorrir para mim, ainda que discretamente. Também sei que ele me amou mais ainda por eu ter me inspirado no amor e ter cultuado o direito à vida no meu código. Enquanto outros códigos pregam a morte e o castigo em cada linha escrita que os compõe, o meu prega o direito à vida em cada palavra contida nele. O meu amor não é estéril e consigo amar, ainda que de modo diferente do que imagino que amaria minha amada Chadine, a fonte de todo o meu amor. É por isso que lhe digo que Mestre Guru está errado quando prega sua doutrina do amor. O que ele deveria dizer é que todos nós temos um amor na vida que é a nossa fonte do amor, e que se nós conseguirmos descobri-lo, nosso ser será inundado com tanto amor que amaremos não só as mulheres como os homens também, assim como a vida, a Deus e a tudo o que foi criado por ele. Capítulo 7. Eu tinha meus olhos cheios de lágrimas quando terminei com minha resposta à sua indagação. Eu fora sincero no que dissera e chorava, pois tinha ao alcance de minhas mãos os cabelos que gostaria de tocar, o rosto que tanto queria acariciar e os lábios que tanto desejava beijar. Eu tinha à minha frente, não uma das pedras preciosas do tesouro inesgotável do meu amor, e sim a própria fonte que continha todas elas, tão valiosas aos meus olhos e sentidos. Então falei. Como eu a amo, minha querida Chadine. Sinto muito se a faço derramar lágrimas com minhas palavras, mas quem me inspira ao dizê-las é você. Eu as deixo cair por saber que sou sua fonte do amor e porque sinto que você também é minha fonte do amor, assim como é o seu encanto. Se da primeira vez que falou do seu amor por mim, você me encantou, agora você, como minha fonte encantada do amor, inunda meu ser imortal com os tesouros do meu amor, contidos em sua inesgotável fonte. Tem coisas que uma mulher não deve pedir ao homem amado, mas eu lhe peço, meu amado Sikhan, que toque nos meus cabelos, acaricie o meu rosto e beije os meus lábios, pois só assim eu saberei se tudo o que estou sentindo não são só emoções ilusórias e sim a mais bela das vibrações dos meus sentimentos, que são os sentimentos do meu amor. Minha querida Chadine, se eu fizer o que me pede, não mais saberei onde, quando e como parar, pois a emoção será tanta que desequilibrará meu raciocínio e perderei o controle dos meus movimentos por causa da intensidade dos meus sentimentos de amor. Eu não lhe disse que deve parar, minha fonte encantada do amor. Mas só por onde eu gostaria que começasse. Se eu tocar nas pedras preciosas que estão à vista no tesouro do meu amor, talvez eu acabe querendo ver ou tocar outras, mantidas ocultas. Diga-me. Qual o tesouro que não gostaria de ter todas as suas preciosidades ocultas apreciadas pelo seu dono? Se algum dia eu encontrar uma assim, nem vou tocar nas pedras preciosas à vista, pois, só de saber que há outras tão preciosas e fora do meu alcance, já fará com que eu lhe dê outro valor. O que me diz, minha fonte do amor? Digo-lhe que penso igual e pretendo descobrir todos os encantos da minha encantada fonte do meu amor. Eu não me contive mais e toquei nos cabelos, acariciei o rosto delicado e beijei os lábios de minha amada Chadine. Já que eu havia quebrado o juramento, melhor viver por inteiro o momento e depois pagar o preço completo. Minha amada também explorou todos os encantos da sua encantada fonte do amor. Já anoitecia quando ela me convenceu a aceitar o seu convite para ficar hospedado por algum tempo no seu palácio para a assinatura de um tratado entre os dois reinos. Uma comitiva de sábios, mestres e magos nos acompanhou. 2 comandantes militares ficaram com seus exércitos estacionados ali, à espera do meu retorno. Um tratado curto e conciso foi redigido por nós e depois foi assinado numa cerimônia em seu palácio. Ela ficou de ir até o Palácio da Coroa de Diamante e ratificá-lo diante dos hindus. Se ambos os lados o respeitassem, não haveria mais guerras no futuro. Eu comentei com ela.
Shai respeitará todas as cláusulas deste tratado. Ele também o aprovará antes que eu seja espiado nas chamas do fogo divino do sagrado Agni por ter quebrado um juramento feito diante do seu fogo. Por que você não fica aqui, comigo, para sempre? Talvez eu seja o seu quarto destino. Eu não tenho um quarto destino, querida Shadini. Então reviverá de agora em diante o seu segundo destino, que anos atrás deixou de viver. Se eu fizer isto, estarei fugindo à minha palavra dada e não serei um homem digno de olhar o sagrado Agni no dia de minha expiação final. Ela tentou de todas as maneiras me convencer a ficar ao seu lado. Eu lhe falei do desígnio e do dever para com milhões de destinos que foram colocados ao lado do meu. Só então ela aceitou minhas ponderações. Por isso ela fez questão de me acompanhar no meu retorno ao Palácio da Coroa de Diamante para que o tratado fosse ratificado enquanto eu ainda vivesse. Concordei, pois isto prolongaria a troca de riquezas entre nossos tesouros do amor. O amado mestre Gur refez sua doutrina do amor ao tomar conhecimento da minha teoria sobre a fonte do amor. Ela será passada a todos os meus discípulos ainda vivos desta forma. Meu sábio discípulo. Todo homem possui dentro de si um imenso tesouro a ser distribuído aos seus semelhantes. Mas só conseguirá distribuí-lo se conseguir descobrir a fonte inesgotável do seu amor, pois é nela que ele poderá colher todas as coisas preciosas que realmente valem a pena ser vividas ou distribuídas com intensidade, pois a fonte do amor é inesgotável em preciosidades. Tanto o homem como a mulher que descobrir num seu oposto a sua fonte do amor, dará vazão aos seus sentimentos, emoções, raciocínios de forma harmoniosa e coordenará todos os seus movimentos de forma criativa e positiva no campo de ação na vida que escolher para atuar, pois sempre encontrará em todos os seres humanos as partes preciosas contidas na sua fonte do amor. Se for guiado em sua vida por qualquer um dos 7 dons sagrados, pois tanto a razão quanto os sentimentos ou as emoções, se não forem colocados em movimento pelas coisas preciosas do amor, perderão seu encanto e no seu devido tempo revelarão que quem colocou tais coisas em movimento era um ser limitado na sua ação e força de movimentação. Só quem ama realmente é capaz de se tornar uma fonte do amor. Se não foi bem isto que ficou decidido, foi algo muito semelhante, pois já faz tanto tempo que esta doutrina do amor foi lançada, que a maioria da humanidade esqueceu-se dela e hoje muitos vivem na desarmonia e em movimentação desordenada e já não sabem que todos nós, homens e mulheres, possuímos uma inesgotável e muito valiosa fonte do amor guardada em alguém que é a nossa fonte do desejo de viver a vida com fé e alegria. Bem, eu retornei ao Palácio da Coroa de Diamante acompanhado pelos 2 exércitos e a comitiva de Shadini. Após atravessarmos o rio Indo, os exércitos foram cada um numa direção. Um rumou para o sul e o outro foi para o norte. Eram os seus locais de origem. A partir dali só um regimento nos dava guarda e a viagem transcorreu sem dificuldade. Chegamos ao Palácio da Coroa de Diamante no início da temporada de chuvas, e mesmo debaixo de um forte temporal, uma imensa multidão nos aguardava, pois todos queriam assistir à nossa chegada. O canto sagrado que falava sobre a alegria do sagrado Agni foi entoado pelos sorridentes súditos. O tempo do sangue encharcar o solo havia passado e agora era o tempo de ele só receber a abençoada água que nos enviava o divino Criador. Não demonstrei, ao chegar, a tristeza que senti em meu coração. Sim, eu não me esquecera um momento sequer que deveria cumprir com o meu juramento quebrado e ser espiado no fogo. Nós descemos das montarias já dentro do palácio e subimos a um ponto de onde podíamos ver a multidão à sua volta. Eu a saudei com um discurso que falava de paz e prosperidade. A seguir fui trocar de roupas, pois estava com o corpo molhado e a roupa encharcada. À noite fui oferecido uma refeição à princesa Shadini que visitava o reino da Coroa de Diamante. Eu senti um grande desejo de dizer-lhe para sentar-se no trono vazio, mas havia algo que me impedia. Ela sentou-se à minha direita, bem ao lado do mago sacerdote Hashinurishipar. Conversaram o tempo todo,
enquanto eu estava com o olhar fixado nas coroas depositadas diante do trono vazio. Olhava demoradamente para cada uma delas e me recordava de todas as dificuldades, dor e sofrimentos passados e causados para conquistá-las e unir todo um povo sob uma única coroa. Uma a uma, eu fui recordando de todos os anos passados travando batalhas e ceifando vidas. Era algo que tanto estava gravado em minha memória como na dos soldados que delas participaram, e dos que caíram nos campos de batalha. Após todos terem sido servidos, eu anunciei várias concessões ao povo e soldados do reino. Ao povo, entre outras coisas, seria concedida isenção no recolhimento do terço da coroa por 2 anos. O exército assentaria todos os seus soldados em terras férteis e receberiam todo o auxílio para que não passassem necessidades até conseguirem suas primeiras safras. Só ficariam incorporados os efetivos necessários à manutenção das fortalezas e fronteiras. Aos homens era concedido o direito de contraírem matrimônio com mais de uma mulher, mas não mais que 5. Esta lei vigoraria por uma geração a contar do dia de sua promulgação. Só daí a 50 anos voltaria a ser discutida novamente. Após promulgá-lo, o mago sacerdote-chefe perguntou-me: Amado filho do fogo, por que promulgou tal decreto que contraria um dos seus próprios princípios contidos no Código de Leis da Coroa? Este é um decreto que tem 2 objetivos, amado mestre. Primeiro, eu vi milhares de homens morrerem na longa guerra travada e hoje temos muitas mulheres e poucos homens. Não será justo para elas negar-lhes o sagrado direito de viverem uma parte de suas vidas ao lado de um homem. Como há liberdade, haverá uniões do que tanto agradarão aos homens como às mulheres. E o segundo objetivo é povoar nova e rapidamente o reino da coroa de diamante, pois, por certo, logo não haverá um homem que não tenha preenchido sua cota de esposas. Mas há um terceiro ponto que transcende os aspectos humanos e vai ao encontro dos desígnios do sagrado Agni. Milhões de vidas foram ceifadas pela longa guerra. Ao propiciarmos um rápido renascimento de crianças, estaremos abrindo as comportas que estão retendo estes espíritos em condições adversas no mundo espiritual. O sagrado Agni nos abençoará ao propiciarmos um rápido retorno à carne deste imenso contingente de espíritos, para uma nova reeducação num clima de paz e religiosidade baseado nos mais elevados princípios que conseguimos reunir no nosso código. Por isso, e só por isso, eu alterei um dos princípios, amado mestre. Vejo que não adormeceu o seu sentido de observação das necessidades do povo, amado rei. Eu não havia pensado em nada disso ao ouvi-lo promulgar esta alteração no Código de Leis de Sikandar. Eu acredito que 50 anos serão suficientes para que o reino esteja com sua população masculina em equilíbrio com a feminina. Só espero que meus sucessores não se esqueçam de promover o retorno à lei anterior que dá o mesmo direito aos 2 na vida matrimonial. Você não tem ainda uma princesa a lhe dar sucessores. Como vai solucionar este problema? Shair tem filhos e filhas. Um deles será o meu sucessor. Mas Shair não é o rei. Eu o colocarei no trono antes de expiar minha afronta ao Senhor do meu destino, pois acredito ser ele a pessoa mais indicada para assumi-lo em condições de sustentar nosso código. Não tirou tal ideia da sua mente? Como poderia fazer tal coisa, amado mestre? Isto é algo que nem penso fazer. Nós soubemos da dívida que tomou conta do seu ser imortal. Discutimos todos os aspectos, tanto materiais quanto divinos, e chegamos à conclusão de que você não quebrou nenhum juramento. Se soubesse que tudo não passou de uma trama muito bem urdida, não teria marchado contra o reino da princesa Shadini e não teria retornado ao solo persa. Isto só aconteceu no plano espiritual, onde você sofreu um envolvimento muito forte pelos que serviam e se serviam das trevas. Quanto ao aspecto legal, suas leis de guerra sempre diziam que onde estivesse o mais avançado dos seus soldados, lá estaria a última fronteira da coroa de diamante. Portanto, você estava em solo do seu próprio reino quando voltou a ver a princesa em sua frente.
Ao vir até sua tenda ela já estava dentro de sua última fronteira e não em solo persa. Se tivesse avançado até o Eufrates, hoje tudo seria reino da coroa de diamante, amado rei. Além do mais você lhe prometeu e jurou diante do sagrado Agni não voltar a vê-la quando ela estava sob forte encantamento. Talvez, se não fosse isso, você teria vivido seu segundo destino ao lado dela. Tudo isso que me diz, foi Shair quem encontrou um meio fácil de tentar me livrar da expiação, não é amado mestre? Não, amado rei. Nós estudamos todos os aspectos e implicações dos motivos que o levaram a invadir o reino persa. Você sabe do quanto sou cauteloso e cuidadoso nas interpretações que faço da conduta dos seres humanos diante do sagrado Agni. Ao retornar à tela, você não estava agindo em função do seu segundo destino e sim sob a influência do terceiro, onde começou a viver o grande desígnio sagrado do fogo divino. Este desígnio não comportava nada do que havia feito ou deixado de fazer quanto ao seu segundo destino. No momento em que voltava ao solo persa não estava interessado nela e sim em eliminar os últimos resquícios da princesa dos encantos e seu companheiro de desdita, o mago negro Sagir. Já não era Sikandaya quem retornava, mas sim o filho amado do sagrado Agni. Havia um silêncio absoluto no salão, e nossa conversa ecoava por todo ele. Até os mais distantes do trono podiam ouvir nossas palavras. Então eu coloquei a discussão num outro nível. Amado mestre, o senhor é um homem que vive com toda a intensidade o seu destino religioso, certo? Sim. Como agiria se, não importando as condições, viesse a quebrar o juramento ao senhor do seu destino? Pensando assim, você não deixa margem às atenuantes que o absolvem da quebra do juramento. Eu já não falo sob este ponto de vista e sim da sua conduta diante do sagrado Agni. Eu falo de um ponto de vista em que quem é o juiz é a sua própria consciência diante da justiça perfeita do sagrado Agni e sua ação implacável sobre os que não cumprem o que prometeram diante do seu fogo simbólico. Só quero que me diga o que faria. Eu me submeteria à expiação no fogo do sagrado Agni. Só que está sendo muito severo consigo mesmo e se esquecendo que é mais útil a ele aqui na terra que sendo consumido no seu fogo. Ou esquece que o desígnio ainda não terminou e que a parte mais difícil está para ser feita. Acaso não vê que manter a vida é muito mais difícil que disseminar a morte? Não está ponderando o poder aglutinador que possui que é devido à sua unção pelo fogo divino que o desígnio se realizou até agora sob a bênção do próprio emissor dele. Não lhe ocorre que talvez ele queria que continue vivendo na carne, ao invés de ser consumido nas suas chamas. Em tudo eu pensei amado mestre e o que mais me pareceu acertado é submeter-me à expiação. Caso o sagrado Agni não aceite minha expiação, não consumirá minha carne ainda que a labareda me envolva. Estará abusando da generosidade do sagrado Agni se submeter-se a esta provação, tolo rei amado. O Senhor é um religioso e preserva princípios que considera inquebráveis. Eu não sou um sacerdote como o Senhor, mas sou um ser extremamente religioso e cumpridor de minhas obrigações e deveres diante do meu Deus, o sagrado Agni. Portanto, eu não estou desafiando o sagrado Agni nem abusando de sua generosidade, mas somente pondo-me, humilde, diante dele pedindo que expie a minha ofensa. Caso ele ache que eu falhei, que me consuma, mas no caso de só estar testando minha fé e respeito ao seu poder inabalável, certamente recusará minha expiação e não consumirá minha carne. Você, apesar da bondade e justiça que há em seu ser imortal, está sendo cruel consigo mesmo, Sikhan? Estou me colocando na posição de quem não encontra valor algum no que fizer ou em sua própria vida se estiver em desacordo com a sua consciência e religiosidade. Amanhã, ao meio-dia eu vou me submeter à expiação. Assim está decidido, amado mestre. Não posso abrir o templo sagrado só para que cometa um suicídio no seu interior. Então não será o fogo divino que me consumirá e sim o fogo simbólico.
Eu mesmo farei a fogueira simbólica e me submeterei ao julgamento do Senhor do meu destino. Caso ele julgue que ao invadir o solo pérseo era sua espada flamejante quem o fazia, me purificará e não me consumirá. Mas caso ele ache que era um Sicandair que esquecera do juramento e voltava sentado no dorso do seu cavalo, secundado pelo seu poderoso exército, então que nada reste, tanto do meu ser mortal quanto do imortal. Que a tudo meu sagrado Agni consuma na fúria de suas chamas ou então me purifique para que, com a consciência em paz e harmonizado com ele, novamente eu possa continuar com o desígnio e fazer prosperar o dom da vida. Assim decidiu Sicandair e assim será feito. Se não for pelo fogo divino da pira sagrada, então será no fogo simbólico. Está encerrada a recepção, meus amados comandantes, amados mestres e amados súditos. Amado mestre sacerdote, peço-lhe que acompanhe a princesa, nossa convidada, até seus aposentos, pois vou orar diante da pira sagrada e me colocar em comunhão com o Senhor do meu destino. 1 hora antes do meio-dia o Senhor me comunicará em qual dos dois fogos irei submeter-me à expiação. Até lá não quero ser interrompido por ninguém. Capítulo 8. Eu me levantei e fui até a pira sagrada e me pus em oração e comunhão com o Senhor do meu destino. Se haviam atenuantes perante os homens, ao meu modo de encarar o Senhor do meu destino não havia outra alternativa, pois senão, como justificar eu ter causado tantas mortes só porque julgava as pessoas do ponto de vista que eu julgava ser o do sagrado Agni? Eu não poderia justificar diante dele a morte de Mejoá, que era filha de Shamizer, assim como de Sagir, Nagos, Farses, Minarvos, Xalite, Soniré e Olafté, todos ligados por laços sanguíneos e cultuadores dos mesmos princípios de Shamizer. Como eu poderia, no dia do meu juízo, encarar Mejoá e dizer-lhe: está certo que você espiou o seu passado num ato muito forte de fé, tanto o sagrado Agni como a minha concepção de como ele desejava que você se redimisse. Mas comigo foi diferente, pois eu era o meu carrasco. Ela poderia dizer-me: você tinha a espada e eu a vida a ser cortada por ela, portanto você não foi, enquanto servindo ao desígnio, melhor que eu, que servia às trevas. Mas agora a situação inverteu-se, amado Sican. Hoje é você quem vai para as trevas enquanto eu vivo na luz do fogo divino. Não. Ou eu aplicava a mim o que eu fizera com eles ou no futuro próximo eu encontraria alternativas para todo tipo de abusos que viesse a cometer. Tanto Sagir como seus filhos poderiam alegar no tribunal celeste do sagrado Agni que só fizeram com a humanidade subjugada aos seus desejos o que achavam estar sendo mais correto e o sagrado Agni teria que acolher suas atenuantes, pois era o ponto de vista humano que prevaleceria sobre o divino. Não, não e não. Eu não podia aceitar que atenuantes criadas por humanos, ainda que pensassem estar facilitando a implantação da segunda fase do desígnio, viessem a contrariar todo o meu conceito sobre a forma que o sagrado Agni julgava os mortais fosse alterada. Se ele, na sua divina sabedoria, havia me escolhido para comandar a execução do seu desígnio é porque sabia ser o meu mais severo juiz. Eu possuí o poder de me deitar com um ser das trevas e dobrá-lo à minha personalidade só porque eu possuía minha alma aquecida pelas chamas do fogo divino. O sagrado Agni me mostrara todo o seu poder ao deixar que eu consumisse todas as trevas que haviam naqueles seres e cobrasse a execução do desígnio. Se eu aceitasse as atenuantes, ao chegar às trevas encontraria Shamizer a dizer-me: eu poderia tê-lo encantando na minha última noite e subjugado o seu espírito imortal aos meus desejos. Curta ela seria, mas eu poderia encantá-lo. Só não o fiz por acreditar que você não me serviria por muito tempo. Porque eu, um ser inferior, enquanto participante ativa do desígnio, estaria me apossando de um ser superior. Mas agora vejo que não me era superior, Sican. Então ela gritaria nas zonas infernais, onde, creio eu, estava seu ser imortal. Maldito Sican, você enganou-me usando o sagrado Agni como instrumento para sujeitar-me aos seus desejos. Nunca foi,
Não é e nem será superior a mim, pois enquanto eu não temi minha expiação quando ela chegou, você encontrou atenuantes e alternativas para justificar a sua não expiação. Quanto a Sagir, poderia ele me acusar mais ainda, pois alegaria que enquanto vivia na terra ele era a mão que executava os espíritos faltosos perante as leis divinas e lhes infligia um castigo permitido até então pelo Senhor da Justiça. Eu lhe arrancara este poder alegando ser o filho do fogo que liberta os que já cumpriram suas sentenças, e no final eu não era mais que ele, pois havia fugido de minha expiação ao acreditar nas alternativas encontradas pelos sábios, mestres, magos, sacerdotes e chefes militares ou marajás. Não. Não e não. O sagrado Agni queria que eu executasse o desígnio. Portanto havia me escolhido por eu ser como era. Eu podia ter sido um sábio, e mesmo sendo um não quis assumir tal título. Poderia ter sido um mestre e ensinado muitas coisas, e no entanto eu não quis agir como os mestres que ensinavam com palavras e exemplos os seus discípulos. Não, eu preferia arrebanhar meus discípulos no campo da ação intensa e arrebatadora. Eu também possuía o mesmo, ou até maior, poder que os magos, e no entanto não quis assumir tal título pois não quis abrir mão da vida mundana e passar a viver na religiosidade pura. Eu não quis ser um sacerdote, pois achava o interior de um templo um campo muito pequeno para o meu irrequieto ser imortal, animado por um fogo ardente. Eu não quis ser um chefe militar e no entanto os maiores gênios da arte da guerra já reunidos por um desígnio haviam seguido minhas ordens. Também não quis ser um príncipe coroado, pois a coroa do reino de diamante pertencia a uma mulher e estava vazio desde o momento em que o desígnio começou sua fase sangrenta. O sagrado Agni sabia que uma mente e um coração feminino sentados no trono coroado interferiria na execução do desígnio e foi só por isso que a fé de Mejoá na justiça e poder do sagrado Agni não o impediu de consumir seu tão delicado corpo no braseiro quando ela deu provas de que o aceitava como Deus único. Ele a usara para me atrair até que começasse a execução do desígnio, mas atirou de mim assim que achou ser a hora apropriada e deixou-me livre de sua influência e encantos femininos, que certamente me desviariam do caminho a ser seguido. Eu compreendia tudo isto porque sabia que o Senhor do meu destino teria escolhido qualquer outro servo seu se quisesse um desígnio limitado no tempo e espaço, pois todos eles possuíam as melhores qualidades nos campos de ação que haviam escolhido, mas hoje não abrangiam todo o campo do sagrado Agni na execução de um grande desígnio. Ele queria para seu executor um ser igual a mim, que poderia ter sido qualquer um deles e no entanto quis ser só o que eu era. Um tolo rei ou um príncipe mendigo de um povo miserável e sem maiores aspirações que a de ser só mais um dos tributários da cora persa. Ele me escolheu por saber que tudo aquilo existia em meu ser imortal e ainda assim eu me recusava em apegar-me a estas qualidades tão nobres e viver minha vida sob a luz de uma delas. Ele queria um ser que, mesmo tendo tudo, só queria viver como um homem comum, pois era aos homens comuns que lhe dedicava o seu desígnio sagrado. Aos investidos de algum título só competia a manutenção do desígnio por todos sempre a tarefa de decodificá-lo e traduzi-lo aos mortais comuns de forma inteligível e simples, já que simples eram os homens comuns. Eles não eram sábios, magos, mestres ou sacerdotes e não compreenderiam as suas palavras e ações. Mas a mim compreendiam. Eu arrebatava as suas mentes e corações, pois eu tudo poderia ter sido e no entanto preferi ser um homem comum animado pelo espírito do desígnio que havia envolvido o meu destino e o de muitas outras pessoas escolhidas para vivê-lo na carne. O sagrado Agni sabia que eu era um homem que queria viver, amar as mulheres, andar livremente e dar vazão ao que eu trazia em meu ser imortal sem me ligar a protocolo algum, pois eu era o seu protocolo para com o povo. E eu, como protocolo do sagrado Agni enquanto homem comum, não poderia quebrá-lo sob pena de expiar meu erro nas suas chamas eternas. Afinal, porque o sagrado Agni permitiria que eu voltasse ao solo persa depois de tantos anos, só porque eu, o filho do fogo, havia sido envolvido pela trama bem urdida por Sagir, Farses, Nagos e Chamizer. Se não fosse para me espiar no fogo ou provar que eu não quebrara o protocolo do qual eu era o portador,
o sagrado Agni teria me impedido de fazê-lo. Não, não e não. Ele até permitirá o guiar a Chadini até mim só para me reduzir ao que eu sempre quisera ser. Apenas um homem, e que agora tinha em sua consciência o maior dos tormentos. O de haver quebrado um juramento feito diante do seu espectro ígneo. Ele sabia que os homens titulados sempre encontram atenuantes para suas ações, mas um homem comum não. Por isso ele me escolhera como executor do seu desígnio. Ele queria um homem extremamente religioso, mas ao mesmo tempo inundado de sentimentos comuns aos seres humanos, pois assim eu me sentiria aniquilado se faltasse justamente diante do único ser a quem eu não poderia cometer a menor falta, senão minha vida perderia o seu sentido. Este sentido da vida era sustentado unicamente na minha fé em Agni. Eu renunciara ao reino de meu pai, a Chadini, Mejoá e Shamizer. Agora eu estava renunciando a algo maior que tudo isso só para não fugir à minha expiação no fogo por ter quebrado o juramento feito ao sagrado Agni diante do seu espectro ígneo. Se a tudo eu renunciar, o único valor que eu me dera era ser o instrumento de realização do desígnio. Na minha comunhão com o sagrado Agni eu não poderia usar valores terrenos para avaliá-la. Era a própria existência dele como doador da vida e eu como criação sua e ser vivente quem estávamos sendo avaliados pela minha consciência. E ela teria que ser tão severa comigo quanto seria o sagrado Agni, que certamente me julgaria no dia de minha expiação. O único que poderia ter uma atenuante que me satisfaria seria o Senhor do meu destino. Se ele a tivesse para mim, então não consumiria minha carne nas suas chamas e nem arrancaria o meu espírito imortal da carne e o lançaria nas chamas ardentes de sua ira divina. Eu só me permitiria duas alternativas. A primeira seria eu ser espiado por ter quebrado um juramento firmado diante do seu espectro ígneo. A segunda, que ele queria que eu desse uma grande prova de submissão ao seu poder divino, já que ele podia ter impedido que eu cometesse aquela falta e não o fez. Ele queria que eu desse uma prova tão grande quanto Mejoá e Shamizer ao não aceitar nenhuma atenuante oferecida pelos títulos, pois o protocolo firmado entre ele, o Senhor do meu destino, e eu, seu instrumento de ação, só ele, como a parte superior e doadora de minha vida, poderia justificar e oferecer atenuantes às ações praticadas por mim, a parte inferior. Que seja a expiação pela falta cometida ou a aprovação de minha sujeição a ti, ó Senhor do meu destino. Se for expiação eu cumpro o prometido por ter infringido nosso protocolo e se for provação, então eu a aceito, pois sei que caso consuma minha carne, é porque tem alguém mais apto que eu para realizar a segunda fase do seu desígnio. Mas, se não aceitar é porque quer mais uma vez purificar a minha carne das manchas do sangue derramado para que eu viva meu quarto destino. Não mais como no terceiro, onde eu era o filho do fogo que empunhava a sua espada incandescente e devastadora, mas sim o irmão de todos os seus filhos, que será inundado pela sua face generosa para com todo aquele que purgou os erros cometidos diante dos seus olhos divinos. Capítulo 9. O sol raiava no horizonte quando eu, depois de uma noite meditando sobre tudo o que se apresentava, iniciei a oração das 7 preces sagradas que me colocavam em comunhão umbilical com o sagrado Agni. Elas só eram conhecidas dos iniciados no fogo e pronunciadas no mais absoluto retiro do espírito, que é o mental humano. Elas não podiam ser pronunciadas e só deviam ser mentalizadas. Depois realizei as 21 orações executadas só pelos magos do fogo, diante do fogo simbólico. E por fim as 77 orações efetuadas pelos que praticavam os rituais simbólicos de sua fé como homens comuns e que reverenciavam o sagrado Agni por amor e respeito ao Senhor do fogo divino. Após realizá-los, iniciei os cantos sagrados do sagrado Agni. Eu me colocava, desta forma, como homem comum diante dele e clamava por sua generosidade como o homem simples e mortal que eu era. Em segundo lugar eu me colocava como espírito imortal e me submetia à sua justiça divina. E, finalmente, eu me colocava, com as 7 preces impronunciáveis,
de uma forma transcendental como parte ativa e atuante do seu desígnio, sujeito a desvios na minha trajetória, mas que era, no momento certo, reconduzido ao caminho correto por sua ação imperceptível, mas não menos poderosa, que atuava em meu mental. Depois disto, desliguei meu mental do mundo material e liguei-me ao espiritual. Do material eu só colhi o ar para não deixar minha matéria perecer pela falta do abençoado oxigênio. Fui tirado do estado de meditação transcendental pelo amado mestre Hashinurishipar no momento em que eu havia escolhido. Está na hora, amado filho do fogo. As labaredas do fogo simbólico do sagrado Agni o aguardam. Se a expiação ou provação, que o sagrado Agni escolha a alternativa. Assim será, amado mestre. Se for expiação, aqui se encerrará o meu terceiro e último destino. E se for provação, aqui começará o quarto destino de Sikandar, por obra e graça do sagrado Agni, o único que pode oferecer alternativas e atenuantes às minhas ações. Meu ser imortal sofre a sua dor, mas meu mental superior reconhece os princípios que o conduzem a este julgamento severo do sagrado Agni. Eu gostaria de acompanhá-lo em sua prova maior se me permitir. Não o permito, amado mestre, pois se for expiação alguém precisará dizer aos homens que um protocolo firmado com o sagrado Agni não pode ser violado pela parte humana que o firmou. E se for provação ela é só minha, pois, com isto eu, ao me purificar do sangue derramado, estarei purificando a todos os que viveram a primeira parte do desígnio comigo e então daremos início à sua segunda fase. E eu precisarei de meu amado mestre ao meu lado nela também. Eu o conduzo, amado filho do fogo. O amado mestre me conduziu até o altar do sagrado Agni. Foi iniciado o ritual mais dolorido do fogo divino. Após colocar os 7 colares sagrados por cima de minha cabeça, eles arderam o tecido de minha veste a tocarem nela. Mas eu não senti nada e não fui lançado ao solo como acontecia aos que eu havia feito isto, tais como Mejo ao Sagir. As labaredas eram altas e consumiria minhas vestes e minha carne assim que eu penetrasse em seu interior se fosse minha expiação. Mas só consumiriam as minhas vestes se fosse provação purificadora. Ajoelhei-me diante do fogo simbólico do sagrado Agni e orei a ele. Depois, resoluto, eu avancei por elas e senti meu ser imortal ser invadido por um calor intenso a partir de minha cabeça e derramado por todo o meu ser imortal. Eu olhava para um ponto no infinito e vi o espectro do sagrado Agni olhando para mim. Eu já podia encarar, sem vergonha alguma, o Senhor do meu destino. De meus olhos as lágrimas corriam em abundância, pois finalmente eu purificava no fogo divino a ofensa praticada contra ele ao quebrar o juramento feito diante do seu fogo simbólico. Eu via as labaredas do amado Agni envolver todo o meu ser e ao invés de sentir um calor ardente, senti um frio intenso tomar conta de meu corpo carnal. Eu caminhava no meio das chamas e sabia que minhas vestes ardiam no fogo, mas minha carne não sentia dor alguma. Não era expiação o ato praticado, e, sim, uma provação do sagrado Agni para com seu filho amado. Saí do outro lado das chamas completamente nu e sem um único fio de cabelo em meu corpo. Com um longo manto aberto à minha frente o amado mestre me cobriu todo o corpo e me conduziu até a frente da pira sagrada e novo pacto de sangue eu realizei com o Senhor do meu destino. A segunda parte do desígnio seria vivida comigo à frente da coroa de diamante e ela foi depositada em minhas mãos. Então eu falei. A primeira fase de realização do desígnio exigiu o uso racional da força e agora que se inicia a sua segunda parte nós usaremos da inteligência racional como razão de nossas vidas e faremos da fé a razão de nossas ações para com todos os que tiveram os seus destinos colocados sob a proteção do manto ígneo do sagrado Agni. Depois dessas palavras me recolhi em preces de agradecimento ao sagrado Agni e caminhei de volta ao local onde eu havia passado as últimas 14 horas em absoluta comunhão com o Senhor do meu destino. Só à noite eu retornei ao palácio e me vesti, não mais com a roupa do guerreiro e sim com as longas vestes de rei da coroa de diamante.
Eu não vestiria as roupas de combate novamente. Procurei por Shadini e um servidor informou-me que ela estava com o sábio mestre. Avisei-o que dissesse a ela que eu estaria na sala do trono quando ela retornasse, mas que não fosse interrompê-la. Fui à sala, sentei-me em um canto e fiquei observando as coroas conquistadas. Tudo aquilo deixaria de ter uma razão no momento em que Shadini aceitasse sentar-se naquele trono vazio. Eu estava sonhando com esta possibilidade quando ela entrou na sala. Eu fui ao seu encontro e a conduzi até a frente do trono vazio, dizendo-lhe: Ele o espera, querida Shadini. Não posso aceitá-lo, Sikhan, e você sabe muito bem disso. Portanto, não me force a repetir o que você fez alguns anos atrás, deixando o trono do meu reino vazio. Vou me sentir muito solitário neste imenso palácio no momento em que você retornar à Pérsia. Duvido que venha a ter tempo para a solidão, assim como eu também não tive, tenho ou terei. Vou aplicar ao reino da Pérsia algumas de suas leis. Acho que irão beneficiar muitas pessoas que hoje vivem à margem da vida e não estão tendo seu potencial humano aproveitado pelas nossas leis. Então não adianta eu insistir. Não faça isso, Sikhan. Somos dois destinos e dois desígnios diferentes. O seu tem de ser vivido junto ao povo que o ama e compreende o seu modo de ser, e o meu, eu começarei a vivê-lo com uma grande intensidade depois de ter sido amado e poder amá-lo. Estes meses que passei junto de você ficarão em minha memória para sempre como o melhor período de minha vida. Como poderemos reviver estes momentos, Shadini? Poderemos revivê-los quando você for visitar o filho que estou gestando em meu ventre. Você está. Eu não consegui dizer mais nada e nos abraçamos felizes. Só depois de um longo tempo nos separamos e eu acariciei o seu ventre. Será um bom príncipe para o meu reino, Sikhan? Como pode saber se será um príncipe? Poderá ser uma linda princesa, como a mãe. O sábio mestre olhou o seu cristal e viu um belo menino ao meu lado. Assim, quando for visitá-lo, lá estarei eu, ansiosa para reviver os momentos inesquecíveis, que ainda poderemos viver até minha volta ao meu reino. Quando partir eu construirei um palácio próximo à fronteira estabelecida só para poder acomodá-la e assim não ficaremos muito tempo sem nos ver. O que acha de ideia? Eu construirei um do outro lado da fronteira onde passarei alguns meses do ano. Assim não será só eu quem o visitará. Concorda? Sim. Então já está decidido como será nossa união. Ela não será material e sim espiritual. Espero que possa me dar vários princípios, pois agora que comecei, não vou deixar de realizar o sonho que eu sempre quis realizar. Ser mãe. Não deixarei de ajudá-la na realização do seu sonho. Principalmente porque estarei realizando meu sonho ao fazer isto. Não se incomoda com minha aparência. O que tem de errado na sua aparência? Não me restou um fio de cabelo em todo o corpo. Preciso ver isto, Sikhan? Acho que não gostará de me ver sem eles. Como pode saber do que me agrada ou não em você? Onde poderemos ir para que eu possa comprovar realmente se não lhe restou um único fio em todo o corpo? Eu sei de um lugar onde poderá fazê-lo à vontade. Então me conduza, já que nada conheço por aqui. Espero que fique pelo menos o tempo suficiente para conhecer um pouco o reino da coroa de diamante. Vou ficar só mais 15 dias. Dará para conhecê-lo? Não. Este é o tempo que levará para sair do lugar que a estou levando. Vejo que a chama dourada que o envolveu entrar no meio do fogo do sagrado de Agni deixou-o imantado com uma energia muito forte. Não imagina o quanto ela está ardendo no meu sangue. Prefiro não imaginar e sim senti-la. Vou me esforçar para absorver uma boa parte dela nestes 15 dias que ficarei presa no seu palácio. Se alguma restar, na viagem até o rio Indo eu a passarei para você. Mas como ficarei sem minha energia dourada? Absorverá a minha, azul,
que não está menos intensa que a tua. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 10. Bem, houve realmente uma agradável troca de energias entre nós. Foram 15 dias muito agradáveis e o máximo que Chadini conheceu do reino da coroa de diamante foi um aposento do palácio e a ala onde residia o amado mestre, pois quando não estava ao meu lado, era para lá que ela se dirigia. Com certa insistência de minha parte, ela concordou em ficar mais 15 dias conhecendo o palácio da coroa. Eu a acompanhei não só até o rio Indo, mas sim até a última fronteira do reino. Aproveitei a viagem para dar uma olhada nas regiões criadas e ver como faria para alojar minha querida Chadini no dia que ela voltasse até ali. Um encontro ficou acertado. Seria no tempo das chuvas do próximo ano, pois este é um tempo em que o melhor a fazer é ficar dentro de casa num lugar bem aconchegante. Nós voltaríamos a nos encontrar pelo resto de nossas vidas, pois eu sempre cumpri o que prometia desde 1 ano de idade. Creio que se não tivéssemos de viver 2 destinos, eu teria ficado só com ela como esposa, mas como haviam muitas mulheres solitárias no reino da coroa de diamante, eu acabei me casando com uma outra que na verdade era um encanto de pessoa. Shaira havia ocultado por muitos anos de Mejua. Ela era filha da princesa que ela substituíra, e também era filha dele. Seria longo demais descrever toda a sua vida, mas vou resumi-la em poucas palavras. Shaira era o chefe da guarda do palácio e por um desígnio do seu destino, acabou se envolvendo com a verdadeira princesa da coroa de diamante. Tudo o que fizeram de bom, sim, é isso mesmo, pois eu não acho que o amor de 2 pessoas, quando vivido, seja algo ruim, foi se amarem. De tudo o que fizeram de bom, mas oculto do pai dela, que pouca atenção lhe dedicava, resultou no nascimento de uma linda filha que Shai levou consigo após ser dada à luz às escondidas. Logo depois a princesa morreu e Mejua assumiu seu lugar sem a menor contestação do pai, que ela já havia encantado. Shai suspeitou que a morte de sua querida princesa não fora obra do acaso, pois era o único que tivera um contato íntimo nos últimos anos com ela. Calou-se quando viu o rei manipulado pela falsa princesa, que obrigou todos os súditos a abaixarem a cabeça à sua passagem. Quando eu surgi e assumi o meu título de príncipe ao lado de Mejua, ele aproximou-se de mim tentando descobrir se eu fazia parte do plano da falsa princesa. Em pouco tempo nasceu entre nós uma grande afinidade e quando ele me viu queimar o corpo do rei do outro lado do Ganges, convenceu-se de que eu não era parte do plano. Quando viu que tudo o que eu fazia era em nome do sagrado Agni, tornou-se o meu melhor amigo e o mais leal e competente comandante. Não que os outros não o fossem também. Na noite em que conversamos no alto da torre da fortaleza às margens do rio Indo e que eu estava triste pois Shamizer havia morrido e nós iríamos espiar Chadini, após eu desabafar minha tristeza, ele fez o mesmo e contou toda a amargura que trazia consigo há muitos anos. Prometi ajudá-lo a minorar sua dor assim que voltássemos da campanha contra a Pérsia. Mas com tudo o que acontecera, houve um esquecimento momentâneo da minha promessa. Ao não poder convencer Chadini a ocupar o trono da coroa de diamante, eu me lembrei de que sua ocupante de direito estava bem próxima do trono e a convidei a casar-se comigo. Não posso aceitar tal coisa, amado rei. Outra poderá ostentá-la melhor que eu. Eu não lhe convido a assumir o trono de princesa senão movido pelo desejo de reparar um dano causado contra o seu destino, princesa Shilimi. Não precisa ser minha esposa de fato, mas só de direito. Pouco vou poder permanecer aqui no palácio e ninguém melhor que você para ocupá-lo na minha ausência, já que seu pai é o encarregado dos negócios pertinentes à coroa. Caso tenha alguém que ame ou ame, fingirei que nada sei e tudo ficará oculto na ala do palácio que eu lhe reservarei. Eu não amo ninguém nem sou amada. Este não é o problema, amado rei. Eu só não sei como agir se vier a ser a princesa da coroa de diamante. Tem a vida toda para aprender e o melhor conselheiro do rei é seu pai. Portanto nada precisa temer quanto ao título que de direito lhe pertence.
E no caso de eu vir a morrer não haverá mudanças na direção imprimida por todos nós a coroa de diamante, pois Shair continuará à frente dos negócios do reino e você reinará em seu trono como princesa da coroa de diamante. Além do mais, não se preocupe comigo que não irei incomodá-la com qualquer cobrança em relação ao matrimônio. Eu lhe prometo isto agora e seu pai que nos ouve é testemunha de que o que eu prometo eu cumpro. Está bem, amado rei, eu aceito, mas com uma única condição. Qual é ela, princesa? Que convide a sua querida princesa Shadini a participar do nosso casamento. Por que isto? Assim ela saberá que eu sou só a princesa do reino da coroa de diamante e nada mais. Ela não é princesa do nosso reino e quando nos separamos eu disse a ela que iria convidá-la para que assumisse o título de princesa da coroa de diamante. O que ela disse quando ouviu isto do meu amado rei? Mandou-me parabenizá-la em seu nome, pois está grávida e não poderá vir assistir à sua coroação, mas enviou este pequeno presente a você. O que significa este rubi na forma de um coração, amado rei? Ela o conservou por muitos anos e era seu talismã da sorte e amuleto do amor. Mas é uma longa história para contá-la agora. Talvez um dia eu lhe conte como ela ganhou este rubi. Um dia em que não tivermos tantos compromissos a solucionar conhecerá a história escrita por este rubi. Então eu aceito ser sua princesa sem pôr nenhuma condição ou promessa. Shair, providencie para que todos os marajás do reino, todos os comandantes e todos os sábios mestres estejam no palácio no dia da coroação da princesa Shilemi como princesa da coroa de diamante. E, até a primavera, quando todos deverão estar aqui, dê seus sábios conselhos à sua filha de como deverá proceder no dia de sua coroação. Assim será feito o amado e justo rei. Tirou a amargura do meu peito, pois a justiça prevaleceu no final. Pena que não seja rei, amigo Shair. Não tem importância, pois de qualquer forma eu não seria o príncipe de minha amada. Além do mais, se antes eu era só o amante da princesa de um pequeno reino, hoje sou o pai da princesa do maior e mais esclarecido reino sobre a face da terra, o mais íntimo amigo do rei de todo ele e o encarregado dos seus mais importantes assuntos. O que mais poderia eu querer? Uma esposa, pois, afinal, ainda é novo e há muitas e belas mulheres olhando para você ultimamente. Que tal trabalhar um pouco menos e dedicar-lhes um pouco do imenso amor que há em você para dividi-lo com alguém? Se assim me aconselha o mais sábio homem que já conheci, então vou seguir o seu conselho. Só não saberei qual das três que me agrada devo escolher. Siga também a primeira parte do meu conselho e divida os seus encargos com outros leais servidores, e lhe sobrará tempo para solucionar tais dúvidas desposando as três. Só assim descobrirá qual delas realmente o ama, e a qual você mais ama. E como faço com as outras duas? Diga-me isto, já que é um homem que entende bem os sentimentos das mulheres, pois eu não gostaria de magoá-las no futuro. É muito simples, meu discípulo Shair. Se descobrir que uma realmente o ama, então ame-a, mas não deixe de dar um pouco do seu amor às outras duas, pois a coisa que mais magoa uma mulher é não ser amada. Nós sorrimos muito de minha primeira lição ao aprendiz Shair quanto às coisas do amor e das mulheres. Shilemi havia estado atenta à nossa conversa e também participou das boas risadas que demos. No início da primavera foi realizada a cerimônia de coroação da nova princesa do reino da coroa de diamante. Após a grande festa oferecida e posterior saída dos convidados, eu falei à jovem princesa. Já é tarde da noite e deve estar com sono, jovem princesa. Um dos servidores a conduzirá aos seus aposentos. Não poderia, ó meu amado rei, conduzir-me até eles? Eu já instruí o servidor. Não demorará nada para chegar até eles. Creio que irá gostar da decoração feita. Não é por isso que peço a companhia do meu amado rei. Então o que é? Não ficaria bem os servidores conduzirem a princesa até seus aposentos na primeira noite em que ela passa no palácio?
Logo surgiriam certos comentários desairosos sobre o relacionamento do rei com sua princesa. Só quero evitar que amanhã eles estejam falando que o rei não acompanhou sua princesa em sua primeira noite após o matrimônio. Bom, acho que tem razão, Shilemi. Então vamos logo, pois não suporto mais esta roupa que tive que vestir. Eu também não vejo a hora de tirar esta coroa. Acho que vai demorar para eu me acostumar com ela. Será igual à primeira vez que comecei a usar uma espada. Conte-me como foi, meu amado rei. Você ainda é muito jovem para ouvir falar em mortes, lutas, etc. Quando tiver mais alguns anos de idade, talvez eu possa lhe falar sobre como foi aquele dia e os subsequentes. Posso não ter muita idade, mas não sou mais uma criança. Posso muito bem ouvir tais coisas sem perder o sono. Não vou estragar uma noite tão bonita com relatos que envolveram sangue e morte. Então fale-me sobre este rubi, meu amado rei. Tenho a maior curiosidade em ouvir a história que este rubi oculta. Já é tarde, Shilemi. Eu fiquei tão eufórica com todas estas cerimônias que acho que não conseguirei dormir esta noite. Com o tempo se acostumará a elas e não verá a hora que terminem só para poder descansar. Assim que tirar esta roupa apertada, vou desmaiar na cama. Nós já estávamos diante da porta do seu aposento e ela convidou-me a levá-la até o interior. Está bem. Vou dar uma olhada para ver como o deixaram. Se fizeram tudo o que me disseram que fariam, deve ter ficado lindo. Posso retirar a coroa agora? Sim. Em seus aposentos não tem de se preocupar com protocolos ou servidores. Aqui é verdadeiramente o seu reino, pois é o único lugar onde ninguém bisbilhota a sua vida e nem terá de dar satisfações de como se veste ou come. É assim que eu considero os meus aposentos. Só permito o acesso dos servidores depois que saio dele. Por quê? Gosto de ter privacidade para ser eu mesmo e também para ficar à vontade. Podia me ajudar a retirar a coroa. Tenho medo de deixá-la cair e estragá-la. Está bem, mas não se preocupe com isto, pois se ela sofrer algum dano, eu faço outra para você. Então foi o meu amado rei quem lapidou este rubi? Sim. Eu mesmo escolhi e o lapidei na forma de um coração para dá-lo a Shadini. Eu não percebia que o seu interesse tinha segundas intenções e comecei a contar-lhe a história do rubi. Ela soltou os cabelos e os alisou com as mãos jogando-os para trás. Enquanto eu ia lhe contando as teorias que me ensinou o amado mestre Igor, sem muitos detalhes, pois eu estava com pressa de voltar aos meus aposentos e retirar aquela roupa, ela me observava com atenção. Para mim tudo era normal, pois isto acontecia nas reuniões que eu realizava com os mais variados grupos de pessoas que tinham funções de destaque no reino. Enquanto me conta sobre o rubi, poderia soltar este nó que prende minhas vestes reais, meu amado rei? Se eu fizer isto, irei soltar toda a sua veste e irá ficar um tanto nua na minha frente, Shilemi. Eu estou usando uma peça de roupa por baixo desse vestido, amado rei. É por isso que quero tirá-lo, pois estou com tanta roupa que me sinto sufocada, e com muito calor. Se não soltar agora, terei que chamar uma servidora para fazê-lo, pois desde que entrei estou tentando alcançar este nó e não consigo. Então era isto que tanto incomodava e ficava levando as mãos às costas. Sim. Eu tentava soltá-lo. Oh! Exclamei sorrindo. Por que diz meu amado rei? E ainda sorri ao dizê-lo. É que eu estava a lhe falar e vendo-a levar tantas vezes as mãos às costas pensei. Eu não devia estar contando sobre o rubi, pois devia estar com algo lhe incomodando ou coçando e certamente não vai se lembrar de toda a história, pois o pior ouvinte é aquele que tem a atenção desviada por algo que o incomoda. Vire-se, Shilemi, eu o soltarei para você. Realmente o nó estava difícil de ser desatado. Após soltá-lo, falei. Peça a quem a vestiu que dê outro tipo de nó. Um com laço, pois assim poderá soltá-lo facilmente.
Ela ia fazê-lo, mas eu fiquei com medo de me atrapalhar na cerimônia e acabar soltando-o acidentalmente, causando uma situação embaraçosa. Este é um vestido muito bonito e gostoso de usar, mas não com outro por baixo, pois fico com muito calor, meu amado rei. Após soltar as pontas presas com o nó, ela o retirou ali mesmo, ficando com outro vestido por cima do corpo. Eu observei. Este que usa não é tão grande ou grosso que possa deixá-la sufocada. Acho que o nervosismo com esta minha primeira cerimônia pública me deixou muito tensa, mas já me sinto melhor agora que estou sem a coroa e o vestido. Continue agora com a história do rubi, meu amado rei. Vou levar este vestido e a coroa no meu quarto. Poderia trazer para mim a coroa? Pois não. Eu continuei contando a história do rubi enquanto ela dobrava delicadamente o vestido. Após fazê-lo cuidadosamente, guardou-o num armário. Como eu ainda estava segurando a coroa, perguntei-lhe onde colocá-la. Oh, desculpe-me. Havia me esquecido dela. Onde acha que devo guardá-la? Não a oculte no interior de um armário, pois é o símbolo do seu poder e terá de tê-la sempre à vista e à mão para o caso de precisar sair do seu quarto às pressas. Acho que vou deixá-la sobre este móvel. O que lhe parece? Fica bem neste lugar. Fácil de se colocar, pois estarás à frente ao se levantar de manhã, e difícil de ser esquecida, pois ainda que não se lembre dela, estará sempre diante dos seus olhos assim que abri-los ao acordar todo dia. Ela havia se sentado nos pés de sua cama e a ficou observando longamente. Eu também observava a coroa de diamante. Eu falei. Ela é muito bonita, não? Sim, meu amado rei. Foi você mesmo quem a fez? Sim. Cada detalhe, cada pedra, tudo eu fiz pessoalmente. Como consegue lapidar tão bem estas pedras duríssimas, meu amado rei? Oh! Desculpe-me, pois me esqueci que estava em pé. Sente-se por favor, enquanto eu solto estas correias envoltas nas minhas pernas e que prendem os meus sapatos. Não tem nenhuma cadeira aqui onde eu possa me sentar, Shilemi? Sente-se aqui na cama mesmo, meu amado rei. Aqui está nos meus aposentos e neles não há protocolo algum, como imagino, não o possua nos seus. Tem razão. Vou procurar ser o mais rápido possível para terminar com a história do rubi que tem pendurado no pescoço. Bem, aí eu continuei com a história do rubi e logo lá estava ela com problemas para soltar o nó cego que prendia a tira e novamente tive que interromper a história para desatá-lo. Como estava difícil desatá-los. Não deve deixar que deem estes tipos de nó, Shilemi, senão vai precisar de alguém com dedos fortes só para desatá-los. Quem os deu usou de muita força e estas tiras de couro não se soltam. Terá de cortá-las se quiser se ver livre destes sapatos. Com o que posso cortá-los? Não sei se há uma faca ou algo parecido nos meus aposentos, meu rei. Eu não carrego mais minha espada e adaga. Vamos procurar algo cortante para livrá-lo das correias, pois estão bloqueando a circulação do sangue através de suas pernas. Nós procuramos nos aposentos dela e nada havia de cortante neles. Vou chamar uma servidora para que providencie uma faca. Volto logo. Não irá encontrá-las em seus quartos esta noite, amado rei. Por quê? Eu as dispensei e disse-lhes para irem comemorar com suas famílias minhas núpcias e coroação. Vou até os meus aposentos apanhar uma adaga e volto logo, Shilemi. Posso acompanhá-lo só para conhecer os seus aposentos. Para que conhecê-los? Se um dia eu tiver de falar algo sobre o meu amado rei, preciso ao menos ver como é o seu quarto de dormir, não? Não vai dizer a alguém justamente como dorme o rei, não é mesmo, Shilemi? Isto seria uma grande indiscrição. Eu sei disso e não o farei nunca em minha vida. Mas só de olhar os seus aposentos posso dizer algo sobre sua pessoa e personalidade. Está bem.
Não me custa nada mostrá-lo e ainda vai me poupar um grande incômodo. Que incômodo! Estando lá, poderei tirar estas roupas e colocar uma mais confortável. Então vamos logo, pois estou curiosa em conhecê-los. Shirley me parecia uma criança alegre que começava a descobrir algo interessante pela primeira vez. Deveria ter sido sua criação austera que a tornava tão curiosa. Isto foi o que pensei. Como estava enganado ao julgar que logo cessaria sua curiosidade assim que conhecesse os meus aposentos. Ela tomou meu braço em suas mãos e me conduziu para a saída. Estava toda saltitante e sorridente, a jovem princesa. Está tão contente que me deixa feliz ao vê-la assim, Shirley. Não é todo dia que uma mulher criada numa vida austera e solitária se torna princesa da coroa de diamante e se casa com seu amado rei. O poderoso filho do fogo divino. Este direito era seu desde que nasceu. Só está recebendo a sua coroa de volta. Creio que vou gostar de ser princesa. Ótimo. Assim não sentirá a falta do seu pai. Papai é maravilhoso, mas ficava muito pouco tempo comigo. Eu mal conseguia vê-lo quando saía de manhã para vir ao palácio e encontrar-se com você. Ele é um homem muito dedicado às suas funções. Papai gosta muito do senhor. Eu também gosto dele. Pronto, chegamos. É bem perto dos meus aposentos. Não vou demorar nada caso precise vir aqui algum dia. Os seus servidores não ficam aqui. Não. Eles residem na ala de baixo, pois eu não gosto de ter ninguém a me vigiar. Só sobem quando eu desço. Esta é a ordem que lhes dei desde o primeiro dia que vim aos meus aposentos. Como faz para alimentar-se? Eu aqui só faço uma refeição de manhã que eles colocam ali, através daquele vão na parede, e outra após o meio-dia. Depois disso, se sentir fome, como algumas frutas. Olhe, lá estão elas. Eu gosto muito de frutas e são muito mais digestivas à noite que qualquer outro alimento. Sempre como algum tipo antes de deitar-me e não incomodo ninguém durante a noite. Eles só sobem a esta ala para trazer a refeição da manhã, e depois que saio, fazem a limpeza, trocam as frutas e repõem a água. Depois disto não sou mais incomodado, pois a refeição da tarde eu a faço junto com os mestres e servidores graduados do reino. Agora já sabe como é a vida íntima do seu rei. É uma vida simples, prática e boa de ser vivida. Vou adotar o seu modo de vida também, pois me parece agradável e manter a minha privacidade. Além do mais, saberá o que dizer sobre sua princesa sem se embaraçar caso um dia tenha de dizer algo sobre mim. Eu expulso de minha frente quem perguntar algo sobre você. A vida pessoal não deve ser motivo da curiosidade alheia. Então farei isto também se acontecer de alguém perguntar algo sobre o meu amado rei. Não serei eu quem irá revelar como você vive. Posso ver o resto dos seus aposentos. Fique à vontade que vou apanhar a adaga. Ela está guardada lá no meu quarto, pois esta faca aqui não corta nem as frutas. Vou mandar trocá-la a qualquer hora. Ela começou a olhar a sala de banho e eu fui até o quarto apanhar a adaga que cortaria as tiras de couro de suas sandálias. Iria aproveitar que ela estava distraída olhando o resto do aposento real e tiraria aqueles sapatos apertados e a roupa incômoda. Assim que entrei, soltei a cortina, não havia portas internas, e tirei os sapatos ficando descalço. Já ia trocar a roupa quando ela entrou no quarto. Parei imediatamente ao vê-la. Ela comentou: "Oh, desculpe-me por ter entrado. Não sabia que estava se trocando. Vou sair para que tire estas vestes que tanto incomodam. Volto assim que terminar, meu amado rei." Ela saiu do quarto tornando a fechar a cortina. Eu me troquei e me senti melhor sem aquela roupa que apertava meus braços e o resto do corpo. Estava dobrando-as para guardá-las quando ela perguntou do lado de fora: "Já posso entrar?" "Sim,
Já me troquei. Eu fui apanhar uma fruta para mim, pois estou com um pouco de fome e elas estão tão cheirosas e apetitosas que não resisti. Trouxe algumas para o meu amado rei. Não devia se preocupar, eu mesmo iria apanhá-las. Mas já que as trouxe, coloque-as aí mesmo. Mesa ao lado da cama. Eu apontei uma pequena, ela as colocou ali e começou a olhar com curiosidade todo o grande quarto. Tudo era motivo de indagações. O que é isto aqui, meu rei? É uma escultura alusiva ao sol. E aquela ali? Uma escultura dedicada à vida. Interessante. Todas são muito bonitas. Fale-me de todas as belezas que há em seu bonito, gostoso e agradável quarto, meu rei. Ainda nem acabei de contar a história do rubi e já me pede para lhe contar uma porção de outras histórias. Cada peça dessas tem uma história. Sim. Cada uma refere-se a algo que me marcou ou tem influência em minha vida e meu caráter. Seu quarto é tão fascinante. Estou encantada com ele. É por isso que gosto de ficar sozinho aqui. Como poderiam os servidores entenderem o significado das minhas coisas pessoais? Se permitir que eu venha aqui de vez em quando para me contar a história de cada coisa pessoal sua, eu ficaria muito feliz, pois posso compreender melhor sua personalidade e natureza íntima. Poderá vir aqui para conversar quando se sentir muito solitária. Isto aqui é muito quieto. Eu passo o meu tempo esculpindo pedras, fundindo minérios ou lapidando algumas pedras preciosas. Deve ser ruim ficar sozinho sem ter nada o que fazer, meu rei. Eu passo o meu tempo fazendo o que mais gosto. Crio para mim mesmo o que agrada a minha visão e sentidos. É muito difícil fazer estas esculturas. Não. Só é preciso gostar e ter um dom artístico. Vejo que tem um grande dom e gosta muito de fazê-las. Aqui neste quarto há dezenas delas, e vi outro tanto no resto dos seus aposentos. Deve ser bom ficar a sós com o que se gosta e agrada aos sentidos mais íntimos, não? Realmente. É assim que eu me distraio, pois pouco tenho a fazer em relação aos negócios do reino. Então é muito solitário, meu rei? Isto eu sou. Não tenho com quem dividir meu gosto pelas artes. Quando eu estava no reino de meu pai era diferente. Lá havia os mestres artesãos que apreciavam as obras dos discípulos e as discutiam conosco. Tínhamos como tornar apreciadas as nossas criações e havia pessoas que as apreciavam. Já tenho uma admiradora. Se me aceitar, serei uma dedicada aprendiz de sua arte. Ótimo, assim não me sentirei tão solitário, pois terei com quem conversar e discutir sobre elas. Eu não sabia que gostava dessas coisas. Até perdi o sono só em saber que terei alguém com quem dividir um pouco da alegria que sinto ao fazê-las, Shilimi. Só agora eu estou conhecendo a outra natureza do meu amado rei, e como eu poderia saber dos seus gostos se mal nos conhecemos? Daqui a alguns dias já me conhecerá um pouco melhor e quem sabe eu possa causar melhor impressão que a de uma simples princesa decorativa no trono da coroa de diamante. Não é uma princesa decorativa, Shilimi. É de direito de fato a princesa da coroa de diamante. Assim que tiver se desinibido um pouco mais, vou viajar mais pelo reino e assumirá os negócios da coroa na minha ausência. Caso eu quisesse uma peça decorativa, teria esculpido uma imagem e a colocaria sentada no trono. Vou ter de ficar sozinha neste imenso palácio. Não ficará sozinha. Há muitos servidores no interior dele. Além do mais, poderá pedir ao seu pai que fique aqui no palácio com você. Ele deixará sozinha suas esposas. Seria uma indelicadeza para com ele e quem ficaria solitária seriam elas, pois a mim parece que tinha razão ao dizer que as mulheres gostam de ser amadas, pois todas as noites ele se recolhe cedo aos seus aposentos e só sai quando o sol se levanta no horizonte. Não vou querer tirar a alegria de papai, pois ele foi um homem triste e solitário a vida toda.
É melhor eu ficar solitária e deixá-lo viver um pouco sua vida íntima. Vou apanhar mais uma fruta. Aceita mais uma, meu rei? Ela apanhou uma fruta e também me trouxe uma. Então eu resolvi fazer o que motivava a vinda ali para poder dormir um pouco. Primeiro vou cortar estas tiras de couro. Vou apanhar a adaga. Eu me distraí tanto que até me esqueci delas. Vou sentar-me aqui para que as corte. Eu apanhei a adaga presa à parede e fui até onde ela estava sentada. Quando me abaixei para cortar as tiras, ela levantou sua saia a uma altura não tão necessária. Procurei ficar de lado para cortá-la, pois achei melhor assim. Caso contrário, eu teria de abaixar meus olhos, pois poderia ser incomodado pela visão que fatalmente teria. Fiquei de um lado e cortei com cuidado uma das tiras que depois desenrolei para tirar a sandália. Havia marcas profundas na sua perna. Levantei-me e fui até outra perna para cortar a outra tira. Como as marcas eram mais profundas ainda, eu comentei: vou advertir a servidora que a calçou, pois poderia ter causado danos perigosos às suas pernas com estes nós e a grande força que usou para amarrá-las. Era por isso que eu sentia tanto calor. Minhas pernas estão formigando até acima dos joelhos. Ela olhava as marcas tendo levantado as pernas para cima da cama. Eu evitava olhar diretamente para suas pernas, pois seria indelicado de minha parte ver o que ela distraidamente deixava exposto à minha visão. Poderia friccionar minhas pernas para diminuir a dormência. Acho que o sangue não circulou o suficiente por muito tempo. Está bem, estenda-as para que eu possa fazê-lo. Ela, ao invés de estendê-las para fora da borda da cama, ajeitou-se de lado e as esticou sobre a cama, ficando sentada e conversando comigo. Eu friccionava seus pés primeiro, pois estavam com profundas marcas. Só depois eu massageei um pouco mais para cima, mas sem chegar até os joelhos. Então veio o pedido que eu esperava que não fizesse. Poderia massagear um pouco acima de joelho, pois minhas coxas estão adormecidas. Está bem, mas deite-se, pois assim o sangue circulará melhor e mais rapidamente, cessando logo o incômodo causado pelas tiras de couro. Ela deitou-se e comentou: como é macia sua cama. Tenho a impressão de estar flutuando na água. Eu puxei sua saia e comentei: é mais uma criação minha. Eu colhi muitas painas para fazê-la. Posso pedir para que me faça uma assim? Mandarei que apanhem painas quando for o tempo e terá uma igual a esta para que possa dormir confortável. Não tem guardado um pouco de painas? Não. Eu não imaginei que poderia gostar deste colchão macio. A maioria das pessoas gosta dos feitos de fibras trançadas. Eu sempre dormi num daqueles, mas acho que vou sonhar com o seu colchão até ter um igual. É tão gostoso. Se quiser, amanhã eu mando que o troquem pelo do seu quarto e assim poderá desfrutar logo da maciez dele. Se fizer isso, eu estarei privando de algo gostoso e não poderei sonhar em estar deitada em um colchão como o seu. Para que sonhar se pode realizar o sonho. Mas neste caso eu ficaria preocupada com meu amado rei dormindo desconfortavelmente num colchão de fibras, duríssimo se comparado a este, e não me sentiria tão confortável. Como estão suas pernas agora? As marcas quase desapareceram com a massagem. Ainda estão um pouco adormecidas. Acho que estou lhe dando muito trabalho, não? Só um pouco. Vou massageá-las um pouco mais forte nos pontos certos e logo estará em condições de caminhar sem sentir a dormência. Eu agradeço a sua ajuda, meu amado rei. Se tivesse ficado sozinha, não sei como faria para solucionar este problema. Bastaria chamar algum servidor que lhe cortaria as tiras de couro. Mas eu não poderia pedir a ele para massagear as pernas da princesa. Ainda bem que vim até aqui, pois é rei e ninguém poderá dizer que um servidor teve de massagear as pernas da princesa. Veja como estão agora.
As marcas já desapareceram por completo. Acho que a dormência passou também. Ela, ainda deitada, flexionou a sua perna esquerda e comentou: "Estão leves novamente, meu amado rei." Não sei como agradecer-lhe. Eu lhe respondi que não precisava fazer tal coisa e fui colocar a adaga em seu lugar na parede. Ao virar-me para o lado em que ela estava, continuava flexionando as pernas e nem se preocupando com as partes de suas coxas que os movimentos deixavam à mostra. Resolvi terminar de vez com tudo e já ia pedir-lhe para voltar aos seus aposentos pois desejava dormir, quando ela sentou-se na cama e estendendo a fruta que segurava em sua mão o tempo todo, pediu-me: "Conte-me o resto da história do Rubi, meu amado rei." Nos distraímos tanto que até a esquecemos. Não quer deixar para ouvir o final dela amanhã? Estou muito cansado e com sono, pois tive um dia muito atarefado e já é muito tarde da noite. Então sente-se um pouco, pois não sentou desde que subimos para cá. Minha vontade não é de sentar e sim de me deitar. Então deite-se, meu amado rei. Se dormir enquanto acaba de contar-me a história, depois vou sozinha para meus aposentos. É melhor eu levá-la agora, pois senão acabarei dormindo mesmo. Conte-me só como perdeu o seu Rubi e como a princesa Shadine o guardou por tantos anos junto de seu peito. Como sabe que ela o guardou junto a si? Eu só imagino que o fez, pois de outra forma ela não o julgaria uma peça tão valiosa do ponto de vista sentimental. Tem razão. Bem, eu o havia dado a ela para que o visse e, enquanto conversávamos, fui atacado por uns homens encapuzados que me feriram no braço, no peito e na cabeça. Com a pancada eu desmaiei e só tornei a vê-lo quando a reencontrei, muitos anos depois. Quando falei a ela que você seria a princesa da coroa de diamante, ela o pegou e recomendou-me que ele fosse entregue a você com a recomendação de que não o perdesse nunca, pois neste rubi duas almas ficaram aprisionadas por muitos anos. Deve ter sido um grande amor o seu, não meu amado rei? Sim. Nós amamos muito e este amor só aumentou com o passar dos anos. Esta é a história do Rubi que a fez história, Shilimi. Ela apanhou o travesseiro e o apertou contra o peito e, fechando os olhos, deu um profundo suspiro e falou: "Ah, como eu gostaria de ser como a princesa Shadine e ser amada tanto assim e por tantos anos." Ela sim é que é uma mulher feliz pois encontrou o homem que a amava, ainda que não soubesse disso assim que o teve bem perto. Mas agora ela tem com quem sonhar nas suas noites solitárias. Você é jovem ainda, querida Shilimi. No tempo certo surgirá em sua vida aquele que iluminará o rubi do seu amor. Eu, jovem. Já estou com 18 anos completos e até agora não vi ninguém demonstrar o menor interesse por mim como mulher. Ainda é cedo demais. Quantos anos tinha a princesa Shadine quando a viu pela primeira vez e descobriu que a amava? Mais ou menos 15 anos. Aí está. Eu já estou com 18 e ninguém me disse ou pelo menos demonstrou gostar de mim. A maioria estava participando da longa guerra, Shilimi. Hoje estão todos de volta e logo algum virá declarar o seu amor por você. Isto não é verdade, pois a maioria deles já se casou assim que voltou da guerra, e mesmo que viesse a surgir um, eu não o saberei. Por que não? Como irá alguém se declarar a mim sabendo que sou princesa da coroa e estando eu casada com o meu amado rei, o poderoso filho do fogo? Ninguém ousará fazê-lo, pois seria uma loucura da parte dele, um desrespeito ao amado rei e uma ofensa à sua princesa. Não pensamos nisto ao tratarmos do casamento e coroação. Como fomos nos esquecer deste detalhe e não prever esta hipótese? Acabou-se a minha alegria, amado rei, pois mesmo que surja alguém que venha até mim, não terei coragem de desrespeitar o meu amado rei, traindo-o com um homem que certamente ofenderá sua honra. Isto seria a última coisa que eu aceitaria praticar, mesmo sabendo que meu amado rei faria vistas grossas a tal procedimento por parte de sua esposa. Agora é a minha alma que está aprisionada neste rubi.
Acho que sua amada Shadini sabia o que me aguardava, por isso me presenteou com o seu rubi, meu amado rei. Sua última frase foi dita com lágrimas nos olhos e logo ela estava chorando de forma sentida. Eu até perdi o sono com a cena em que se apresentava a mim. Era algo que eu não previra e não tinha a menor ideia de como solucionar. Como ela chorava sentido, eu tomei sua mão e a puxei para perto de mim. Como eu estava recostado na cabeceira da cama, ela continuou seu pranto com o rosto encostado em meu peito. Eu acariciei sua cabeça enquanto minha mente tentava encontrar a saída para o caso de difícil solução. Ao ver que ela não parava de chorar, falei-lhe: "Não fique tão triste, querida Shilemi. Eu encontrarei a solução, mesmo que tenha de renunciar ao trono e anular nosso casamento. Um dia eu renunciei ao trono persa por não querer ver Shadini sofrer e farei o mesmo por você, minha querida princesa." Ela levantou o rosto e olhando para mim, entre soluços, falou: "Não vou permitir que faça isto, meu amado rei. O trono lhe pertence por um desígnio do sagrado Agni. Eu me sentiria a mais desprezível das mulheres do mundo e seria desprezada pelo sagrado Agni por causar-lhe essa renúncia, meu querido rei. Seria a perdição de minha alma que se apagaria ainda em vida. Como solucionarei este problema? Não posso deixar minha querida Shilemi infeliz. Eu devia ter consultado o sábio mestre. Ele teria me aconselhado corretamente para não acontecer uma coisa dessas. Assim que meu pai me falou que eu era a princesa da coroa de diamante, fui consultar o amado mestre Hashinurishpa para saber se era verdade o que meu pai dissera. Ele consultou o seu cristal e confirmou que eu realmente era a verdadeira princesa e que um dia subiria ao trono e seria coroada. Disse-me também que eu seria muito feliz e daria muitos herdeiros ao reino. Ou ele falhou pela primeira vez, ou então logo morrerei e o trono ficará vago, permitindo assim que você venha se casar novamente e dar os herdeiros à coroa de diamante, pois até isso nós nos esquecemos. A única coisa que pensamos foi coroá-la princesa. Bom, ao menos a injustiça foi reparada e o caminho aplainado, permitindo assim que fosse a princesa e pudesse dar ao reino muitos herdeiros. Ele me garantiu que viverá até os 75 anos, meu amado rei. Ou ele errou ou terei de renunciar. Posso alegar que irei morar com Shadini. Com isto você não terá sua alma escurecida, pois saberá que eu estou ao lado de alguém que me ama. Mas não viverá a segunda parte do desígnio do sagrado Agni e ficará em falta aos olhos dele, que escurecerá sua cor dourada. Eu não me incomodo com isto desde que eu não a faça infeliz. O que é a escuridão de um homem comparada de uma inocente criança como você? Julga-me uma criança, meu amado rei. Bem, olhando o seu corpo, eu vejo uma jovem amadurecida, mas eu sei que só tem 18 anos. Quantos anos tinha a sua amada Shadini quando quis casar-se com ela? Mais ou menos a sua idade ou um pouco mais. O corpo dela era mais maduro que o meu? Acho que não. Se pudesse compará-los eu diria que são muito parecidos. Acha que se tivesse casado com ela teriam tido muitos filhos? Sim. Nesta idade uma mulher já está preparada para dar filhos ao seu amado rei? Você bem sabe que sim. Basta querer. Então poderei dar-lhe os herdeiros que o amado mestre previu no seu cristal, meu rei. Eu prometi não exigir tal coisa de você e cumprirei. Além do mais, você não me ama. Só casou para assumir o seu trono de direito. Eu ainda encontrarei a solução, não se preocupe. E se eu dissesse que o amo desde os 15 anos de idade e quero dar-lhe muitos filhos? Há 2 problemas a ser colocados e mais um a ser discutido. Quais os que precisam ser colocados? Eu jurei a Shadini que a encontraria pelo menos uma vez por ano. Não me oponho a que o meu amado rei cumpra o seu juramento diante dela, pois sei que se amam. Mas há um outro muito mais recente e feito com o testemunho de seu pai. Este não é problema algum, meu amado rei.
pois eu lhe disse que aceitava me casar e assumir a coroa de diamante só se fosse sem promessas e compromissos, lembra-se? Ou melhor, eu disse que aceitava ser sua princesa sem pôr condições e promessas. Portanto, tudo o que dissemos antes não tem valor algum, e não estará quebrando a sua palavra, pois a que vale é a minha depois que foi esclarecido a posição de sua amada Chadine. Esta é a sua interpretação do que foi dito, mas e quanto à minha? Ela deixou de existir assim que eu disse que aceitava desde que fosse sem promessas e compromissos e o meu amado rei concordou comigo. Qual é a questão que tem de ser discutida? Bem, solucionadas as duas anteriores, resta a questão do amor. Como vou aceitar se não sei se desisto só para me agradar? O que acha que estou tentando fazer desde que eu lhe pedi para que me levasse aos meus aposentos? Será que não fui suficientemente eloquente ao meu rei quando dispensei todos os servidores da ala real? Ou será que eu não soube como me mostrar aos seus olhos ao pedir-lhe que soltasse o nó do meu vestido de cerimônia, ficando só com este fino vestido e sem nada mais no corpo, sem peça alguma por baixo dele, a ocultar o que possuo de mais íntimo? Quem sabe não adiantou nada eu soltar os laços das tiras de couro dos meus calçados e dar os nós secos, impossíveis de serem desfeitos, e também ter ocultado qualquer coisa cortante dos meus aposentos, só para poder vir ao seu e assim penetrar na intimidade do seu quarto e ter minhas pernas massageadas por suas mãos macias e quentes. Quem sabe, algo em mim não agradou que procurei mostrar ao meu rei de uma forma um tanto ousada. Talvez eu mesma não agrade, como mulher, ao meu amado rei, que eu amo há tantos anos. Que o meu rei diga o que preciso fazer para agradar a sua visão e sentidos e não medirei esforços para agradá-lo. Quer dizer que o tempo todo minha amada princesa estava me provocando e eu nem percebi suas segundas intenções? Sim. Será que é tão difícil assim dizer-lhe que, como bem disse ao meu pai, toda mulher gosta de ser amada? Bem que o amado mestre, de vez em quando, me chama de tolo rei. É o que sou. Eu só estava tentando dormir um pouco, pois faz 2 dias que não sei o que é fechar os olhos e você estava fazendo de tudo para abri-los, Chilimi. É isso mesmo, meu amado esposo. Bem, eu não olhei a questão por este ângulo, pois havia lhe dado minha palavra de que não a incomodaria e como não quebro minha palavra, achei tudo muito natural. Mas, como tudo é diferente do que eu imaginava, não vai precisar esperar até o ano que vem para dormir num colchão macio como o meu, pois eu a convido a dividi-lo comigo. Aceita? Sabe muito bem que sim. Chorando ao mesmo tempo, exclamou Chilemi sorrindo, e então esqueça a história do rubi e ouça a que desenvolvi para libertar minha alma do interior deste rubi que tem pendurado no pescoço. Não comece a contá-la hoje, pois deve ser muito interessante e não vou conseguir dormir se não ouvi-la toda. E, como está com muito sono, acho melhor que a conte só amanhã. Concordo em contá-la amanhã, mas não sei por que, perdi o sono por completo. Mas estava cansado e com sono instantes atrás, meu querido e amado esposo. Bem, minha querida esposa, precisa saber de algo. O que é? Eu sou como o fogo. Se não há vento, vai se apagando e a madeira em brasa vai se cobrindo com uma camada de cinzas. Então eu fico como a brasa encoberta. Mas, se alguém assoprar as cinzas, a madeira se reacende e eu começo a arder tanto quanto o fogo que há em meu ser imortal. Quando isto acontece, alguém precisa consumir tal fogo, eu não consigo dormir ou parar de queimar. Bem, neste caso vai ser difícil, pois eu também estou ardendo como fogo. O que acha que devemos fazer para apagá-los? Só unindo os nossos fogos e deixando que nos consumam. Só assim poderemos dormir tranquilos. E se demorar muito este processo? Você está com pressa? Não. Mas e quanto ao trono, caso tenhamos de dormir só depois que o sol raiar? Seu pai cuidará de tudo, não se preocupe com isto e poderá colocar em prática a doutrina de Sikandar. Como esta doutrina?
É você colocar em harmonia suas emoções, raciocínio e movimentação, fazendo eles agirem em perfeita coordenação. Ensine-me qual raciocínio que devo seguir para coordenar os movimentos e assim poder obter as melhores emoções. Poderá fazer isto. Já estou começando, minha amada e incandescente princesa. Bem, quanto ao resto, que cada um ensine sua amada esposa a coordenar os seus movimentos e juntos obterão as melhores emoções, pois não vou contar-lhes se ela aprendeu rápido ou não. A única coisa que posso lhes dizer é que no dia seguinte Shair foi procurar sua filha nos aposentos dela e, não a achando, comentou: pronto. O rei quebrou sua palavra e irá querer ser espiado no fogo novamente. Vamos recomeçar tudo de novo, sagrado Agni. Neste momento Shilemi, que tinha ido até lá para apanhar algumas roupas e ouvir as palavras do pai, falou-lhe: não se preocupe com isto, papai, pois eu já o consumi nas chamas do meu fogo e agora ele dorme o seu sono de rei. Cuide dos negócios da coroa até que eu devolva o reino. Ótimo, filha. Mas diga-me, com quem vou poder ficar um pouco mais e evitar voltar tão cedo para casa onde duas fogueiras me aguardam para me consumir? Problema seu, papai. Quem mandou entrar no fogo? Ou o senhor o apaga ou será consumido por ele. Até mais, papai, pois vou ver se por baixo das cinzas reais ainda tem alguma brasa encoberta. E, por favor, não chame nem o rei nem a princesa, pois não queremos ver, falar ou ouvir ninguém. Nem o senhor. Ótimo. Assim passarei o dia e a noite aqui e terei uma desculpa às duas de que não pude me ausentar do palácio. Posso dormir na sua cama? Sim. E não se incomode até amanhã, papai. Até amanhã, brasa encoberta. Vejam só onde o amado rei foi se enfiar desta vez. Desta fogueira, nem o sagrado Agni vai poder salvá-lo. Fim. Se você gostou desta história, por favor, deixe o seu like. Este audiolivro representa uma contribuição do canal Surya Chand Audiobook, para aqueles que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso e divulgação para todos. Se inscreva, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Deixe o seu gostei, o seu comentário, e compartilhe. O seu apoio ajuda o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Torne-se membro do canal, e dê o seu apoio ao trabalho realizado com muito carinho para você. Lembre-se de valorizar e reconhecer o trabalho do autor, adquirindo suas obras. Se você gostou deste livro, o que acha de fazer com que outras pessoas venham a conhecê-lo também? Poderia comentá-lo com aquelas do seu relacionamento e compartilhá-lo. O importante é a divulgação da boa leitura, principalmente a literatura espírita. Entre nessa corrente.